O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai, pois, a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes para que apanhássemos. Então Simão Pedro subiu à barca e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu para eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em todas as narrações catequéticas dos evangelhos, das aparições de Jesus depois da ressurreição, sempre começa assim: Maria Madalena, os apóstolos, os discípulos de Emaús, ninguém o reconhece. Ou seja, esse Jesus ressuscitado não tinha a cara do Jesus em vida antes da crucificação. A cara dele era outra. E os discípulos só o reconhecem depois que este Jesus age e faz alguma coisa. Toda vez é esta a toada da narração. E o que Jesus faz para ser reconhecidos pelos que conviviam com ele 3 anos? Ou seja, conheciam ele antes muito bem. Ele sempre, em primeiro lugar,
conversa com a pessoa. Ele fala com a pessoa. E a partir da fala, do contato interior ouvido, é que as pessoas reconhecem ele. E aí tem então várias situações. Maria Madalena uma, lá em Jerusalém outra, agora outra, mas na maior parte das vezes as pessoas não reconhecem Jesus porque estão em estado de choque, em estado de medo. Hoje não se fala disso, mas em todas as outras aparições sempre diz: Maria Madalena estava em choque porque o sepulcro estava vazio, os apóstolos escondidos lá numa casa em Jerusalém por medo dos judeus. Ou seja, enquanto estivermos com medo, não há como nos encontrar com Deus. E aí, eu me pergunto, como nós, igreja, não levamos isso a sério? Desde o século III, até os dias de hoje, com exceção do último Papa falecido há poucos dias, ele realmente é uma pessoa fora da curva, mas sempre, nós conectamos Deus, a lei, a ordem, a disciplina. Sempre. Não é? Alguém aqui consegue viver ordem, disciplina, lei, sem pensar em castigo, em punição? Não tem como. E sempre queremos a maior punição possível, não? Só que punição causa naquela pessoa que corre o perigo de ser punido medo. E se eu estou com medo porque faltei domingo passado da missa, e se eu morro agora eu vou para o inferno, então vou correr rapidinho fazer uma confissãozinha para me conectar de novo? Se este que é o espírito que paira dentro de uma igreja, por mil outras maneiras, esta igreja nos causa medo e, portanto, impossibilita o nosso contato com Deus. Ela, então, não é uma igreja, mas não é uma religião. Porque religião, a palavra diz, religar. Com medo de castigo, não se religa, contrário, se afasta, se quebra. Então, por que estamos admirados que tanta e tanta gente, embora se dizendo cristã, não consegue viver ligado a este Deus que é amor? Por que tanta gente reduz a igreja a um lugar de disciplina e de castigo, e lá no fundo não consegue enxergar nem admitir que igreja é lugar de amor? Porque quando um Papa
fala o tempo todo misericórdia, perdão. Ele está sendo em público acusado de herege, de traidor, de anticristo, não sei o quê. Simplesmente por isso. A igreja se tornou um lugar de medo. Portanto, contradiz frontalmente o Evangelho, ao menos na parte das narrações pós-ressurreição. O discurso de Jesus é explícito em vários textos. A paz esteja convosco. Não tenhais medo, sou eu. Uma igreja que quer ser presença de Deus no meio do mundo, que não consegue dizer isto com clareza, não pode esperar que pessoas possam se aproximar dela e de Deus. Então, meus amigos, vamos todos refletir como nós, que somos portadores deste Cristo vivo, nos comunicamos. Quando o Senhor repassa uma mensagem que eu leio na internet, está repassando uma mensagem, a paz esteja com você, não tenha medo. Percebe como isso pega a todos nós? Quando nós estamos presos a pensamentos de vingança, não podemos ser cristãos. Me mostram nos evangelhos, depois que Jesus ressuscitou, uma única menção dele de vingança. No único diálogo escrito que ele menciona que aconteceu antes da morte e morte, ele começa assim: ó tontos, vocês não perceberam que tudo isto tinha que acontecer desse jeito, para que a salvação pudesse chegar ao mundo? Ou seja, exatamente o contrário do nosso pensamento. Fulano fez um ato de corrupção, ele tem que ir para a prisão. Beltrano fez não sei o que, tem que ir para não sei onde. Este aqui quebrou a minha amizade e vai para PQP. Esta é a nossa atitude. E dizemos que somos cristãos. Mas de onde somos cristãos quando tivermos essa atitude, gente? Cristão tem o nome Cristo, ou seja, Jesus. Me mostra uma única vez que Jesus clamou por vingança. Uma únicazinha, me leve. Então, não dá. Nós nos fortalecemos em cima de uma igreja legalista, doutrinária, e daí eu sou certo, você está errado, caia fora. Não dá para continuar com esta mentalidade. E tivemos 8 anos, não mais, né? 12 anos, 11 anos, 12 anos,
Um Papa que viveu isso todo dia. Todas as falas deles são exatamente esta. Não importa a lei. Eu não vim para mudar a lei. Eu não vou mudar a lei. Eu não vou dizer que casamento é isto, casamento é aquilo. Eu não vou dizer. Não interessa a lei. O que interessa é você, na sua realidade. Não tenha medo. Viva o que você é capaz de viver. E saiba-se amado por Deus naquilo que você consegue viver. Foi esta a mensagem do Papa, em consonância com o Evangelho e com a vida de Jesus de Nazaré. Será que conseguimos aprender e, por imitação ao menos, tentar seguir na mesma direção? Não vejo que o mundo está conseguindo viver isto. As guerras estão aí, com bombas ou sem bombas, econômicas, sei lá o que, classistas. Eu sou de uma raça melhor do que a sua, está virando moda de novo. As atitudes escravagistas no Brasil estão em alta. Né? Porque eu tenho emprego estável, eu tenho tal, você se vira, você vai lá, né? Seja o meio e se vira, não precisa direitos, não precisa nada. Nova uma escravatura de outra forma, exatamente igual, e a gente acha normal. Então, o mundo não está aí por cristianismo. E ser cristão é, sim, correr contra a corrente. Ser cristão, sim, é ser taxado comunista. Principalmente porque ninguém sabe que é comunista. Porque se soubesse, não ia falar isso. Mas, fecha parênteses. Mas é taxado de ovelha negra, de alguém errado. Você que se dispõe domingo via uma missa, está pronto para mudar? Está pronto para tomar o lugar de Jesus e dizer ao outro: a paz esteja com você, não tenha medo. Este momento difícil vai passar. Tudo isto precisa acontecer para que em seguida a salvação possa tomar o seu lugar. O convite do Evangelho de hoje é este. E quando você se dispõe a reconhecer Jesus nesta atitude, ele já está sentado lá com um peixinho gostoso para repartir com você. Mas não queira antes comer o peixe de ser assado. Não queira antes de comer o peixe, antes de você mudar o seu costume de sempre pescar por um lado e não obedeceu interiormente a necessidade de mudar, porque na mudança você conseguiu então esta pesca maravilhosa. Se na vida não formos capazes de mudar de visão, de percepção, de enxergar de verdade as mudanças necessárias e as praticarmos, não estamos prontos para sentar com Jesus e comer o peixe que ele assou.
fazer chegar a incorruptível ressurreição da carne àqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Mostre sua face e se compadeça de vós. Volva seu rosto para vós, vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo é misericórdia, compaixão para você, mas também para aquela pessoa que vos detesta, também para aquela pessoa que você acha um horror. Deus é para todos e não para um grupo de eleitos. E de paz que o Senhor vos acompanhe.